Olá, tudo bem com você? Nessa aula de hoje nós vamos estudar Geografia Física Brasileira. Mais especificamente, nós vamos falar sobre a estrutura geológica e os processos de formação do relevo brasileiro. E é importante que você fique esperto e entenda de uma vez por todas que geografia física não é decoreba, né? Geografia física é, na verdade, uma parte importante da geografia, que trabalha com várias outras ciências, como a geologia, como a geomorfologia. E essa geografia física, quando a gente começa a entender, a gente começa a perceber a relação e a importância que essa parte da geografia tem na realidade que a gente vive. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a estrutura geológica do Brasil, nós vamos falar quais são essas estruturas geológicas, o que são essas estruturas geológicas e quais são as principais riquezas que nós podemos encontrar e que podemos aproveitar economicamente. E aí, para você perceber que geografia física não é um decoreba, que a geografia física é uma coisa descontextualizada da realidade em que vivemos, a gente vai ver, mais na metade da aula, que hoje no Brasil, em algumas áreas, o governo, nós estamos em 2020, o governo atual deseja diminuir as áreas que são as chamadas terras indígenas. Se não diminuir as terras indígenas, eles pretendem explorar as terras indígenas. Então, na verdade, a geografia física, ela serve de base para que a gente entenda a própria geografia humana, a própria geografia política. Então, o que é estrutura geológica? Sempre que você ouvir estrutura geológica, saiba que estrutura geológica se refere ao tipo de rocha que predomina em um lugar. Então, estrutura geológica é um tipo de rocha que predomina em um lugar. Mas você tem que perceber o seguinte, que esse tipo de rocha que predomina em um lugar tem uma determinada origem. Existe um processo de formação para essas rochas existirem. E essas rochas, elas vão existindo ao longo do tempo geológico. Então, resumidamente, estrutura geológica é o conjunto de rochas que predomina em um lugar, que foi formado de uma determinada forma ao longo do tempo geológico, ao longo de um tempo longo da história da Terra. Eu gosto muito dessa definição aqui de estrutura geológica. Ela diz: estrutura geológica corresponde à base rochosa sobre a qual se assentam as formas de relevo. Portanto, estrutura geológica não é o relevo. Estrutura geológica é o tipo de rocha que predomina em um lugar. Aí você pode se perguntar o seguinte: professor, o que é relevo? É interessante essa pergunta, o que é relevo, porque muitas vezes os alunos eles sabem quais são as formas do relevo, mas não sabem o que é relevo, quando na verdade são duas coisas que estão associadas. Relevo é a forma que a superfície possui. A superfície ela pode ser plana, a superfície pode ser uma depressão, a superfície pode ser um planalto. Então, estrutura geológica é o tipo de rocha que predomina em um local. Relevo é a forma que a superfície possui. O objetivo da nossa aula, por enquanto, é falar sobre as estruturas geológicas. São três as estruturas geológicas, né? São três as estruturas geológicas. Nós temos o primeiro bloco rochoso que surgiu na Terra, são os chamados escudos cristalinos. Nós vamos analisá-lo mais para frente. Depois nós temos os chamados
dobramentos modernos, e nós temos também as chamadas bacias sedimentares. Ok? Então, estrutura geológica é o tipo de rocha que predomina em um lugar. Quais são esses tipos de estruturas geológicas? Nós temos os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Cada estrutura geológica dessa, existe um processo de formação, ou seja, existe um processo que levou ela a se originar. Cada estrutura geológica dessa apresenta uma riqueza que tem como a gente aproveitar na indústria, principalmente. Olha que bacana esse quadro que eu coloquei aqui para você. É um quadro das eras geológicas e os principais acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. Então, esse quadro ele tem que ficar muito claro na sua cabeça, porque várias ciências utilizam esse quadro. Não só a geografia. Além da geografia, você tem a história, a biologia, a química. Então, tanto as ciências humanas, também como as ciências naturais, procuram conhecimento a partir dessas eras geológicas, né? Trabalham com acontecimentos a partir dessa era geológica. E para a gente começar, é importante que você perceba que a primeira era geológica, nós chamamos ela de era pré-cambriana ou pré-cambriano. E o que é que está acontecendo nessa era do pré-cambriano? Nessa era está começando a surgir as rochas mais antigas. As rochas mais antigas, que são as chamadas rochas magmáticas. Magmáticas lembra magma, né? Outra coisa que é importante que você saiba, na era do pré-cambriano, está começando a se formar os chamados escudos cristalinos. Os escudos cristalinos, cuja riqueza principal nós temos os minerais metálicos, como ferro, bauxita, cassiterita e outros que depois nós vamos trazer um quadro comparando essas riquezas para você. No Brasil, o que é que está acontecendo no Brasil? No Brasil também está começando a se formar os escudos cristalinos, sendo os principais deles o escudo brasileiro e o escudo guiano. Lógico que também, se tem escudo cristalino, nós vamos ter jazidas de minerais metálicas se formando aqui. E também nós vamos ter duas porções do nosso território em formação, que é a Serra do Mar e também a Serra da Mantiqueira, que depois eu vou mostrar isso localizado no mapa para ficar mais claro na sua cabeça. Então aqui tem uma coisa muito importante. Perceba que o território brasileiro é de formação geológica antiga. Em outras palavras, o território brasileiro começou a ser formado quando a crosta terrestre estava começando a ser formada. Ora, se o território brasileiro é antigo, significa dizer que esse território já foi bastante desgastado pelo tempo. O território brasileiro, ele é antigo, desgastado pelo tempo, desgastado, portanto, pela erosão e também pelo intemperismo. Lembre-se, erosão é o desgaste do solo, intemperismo é o desgaste da rocha. Se este território é antigo, significa dizer que ele já está bastante desgastado e também significa dizer que ele é de uma formação tectônica estável. Portanto, o território brasileiro, ele é um território antigo, desgastado pelo tempo e tectonicamente o quê? Tectonicamente estável. Para você ter uma noção a respeito disso, é importante que você saiba que o território brasileiro, esse território que nós conhecemos como os escudos cristalinos, essa estrutura geológica conhecida como escudos cristalinos, começou a se formar há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Então, galera, guarde isso aqui. Saiba que a era conhecida como pré-cambriano
ou pré-cambriana data de aproximadamente 4,5 bilhões de anos. A era do pré-cambriano é aí de aproximadamente 4,5 bilhões de anos, ok? 4,5 bilhões de anos. Em outras palavras, o território brasileiro é muito antigo. Depois do pré-cambriano, nós vamos ter agora a era paleozoica. Esta era, ela é aí de aproximadamente, um pouco mais recente, começou a acontecer há 540 milhões de anos a 250 milhões de anos atrás. Portanto, agora nós vamos analisar a chamada era paleozoica. A era paleozoica começou a acontecer há aproximadamente 540 milhões a 250 milhões de anos atrás. Perceba que aqui nós vamos ter outros acontecimentos. Esse período da era, conhecida como paleozoica, você vai ter agora a formação das chamadas bacias sedimentares. Bacias sedimentares, onde nós vamos também encontrar os chamados combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás natural. Portanto, na era paleozoica, que aconteceu há 540 milhões de anos a 250 milhões de anos atrás, você vai ter agora o desenvolvimento da estrutura geológica chamada de bacias sedimentares e também a formação de jazidas carboníferas, ok? Lógico que no território brasileiro está acontecendo a mesma coisa. No território brasileiro está se formando as bacias sedimentares, está se formando as bacias carboníferas do sul do país, onde nós podemos destacar aqui o chamado cinturão carbonífero. Depois da era paleozoica, nós vamos ter a era mesozoica. Esta era mesozoica, ela aconteceu, na verdade, aí aproximadamente de entre 250 a 65 milhões de anos atrás. Portanto, uma era bem mais recente, ok? Então, a era mesozoica que aconteceu entre 250 a 65 milhões de anos atrás. Precisamos saber, portanto, o que é que ocorreu nesse período. Na era mesozoica aconteceram várias atividades vulcânicas, certo? No Brasil, nós temos os chamados derramamentos basálticos da região sul, que vai dar origem, como eu estava falando anteriormente, ao chamado cinturão carbonífero. Também está acontecendo no mundo, na era mesozoica, a formação do petróleo e também das bacias sedimentares. No Brasil, do mesmo jeito, está se formando o petróleo e também a formação das chamadas bacias sedimentares. Vá percebendo que o território brasileiro é de formação geológica antiga. Aquilo que está acontecendo no mundo também está acontecendo no território brasileiro, ok? Então, a era mesozoica, ela aí ocorreu entre 250 a 65 milhões de anos atrás. Nesse período, começou a ter atividade vulcânica, a formação de petróleo, a formação de bacias sedimentares e também, como você observa aqui, é o início da chamada deriva continental. É o início da separação dos continentes. Depois da era mesozoica, vamos para a era cenozoica. A era cenozoica, ela é a mais atual. Esta era, ela tem ocorrido de 65 milhões de anos para cá. Então, a era mais atual, a chamada era cenozoica, ela tem ocorrido de 65 milhões de anos até os dias atuais. E o que é que está acontecendo no mundo nessa era cenozoica? No mundo está começando a ser formada
os chamados dobramentos modernos, também conhecido como as cordilheiras atuais. Os dobramentos modernos que nós podemos citar, os Alpes suíços, né? Os Alpes, os Andes, aqui na América do Sul, o Himalaia e também as montanhas rochosas em uma parte da América do Norte, como, por exemplo, no território do México e também nos Estados Unidos. No Brasil está sendo formada, mais uma vez, as bacias sedimentares, terciários e quaternários, no Pantanal e também na Amazônia. No Brasil, também na era Cenozoica, está ocorrendo a atividade vulcânica e a formação de algumas ilhas. A principal ilha, como já caiu várias vezes nos vestibulares tradicionais, a ilha lá, Fernando de Noronha, bastante visitada aí pelos turistas que realmente têm uma posse financeira mais alta. Portanto, fique ligado nesse quadro comparativo aqui, que ele é muito importante para você poder entender essa questão das eras geológicas e os seus respectivos acontecimentos, ok? Então, nós temos a era do pré-cambriano, que aconteceu aí aproximadamente 4,5 bilhões de anos, a era paleozoica, que aconteceu entre 540 milhões de anos e 250 milhões de anos, a era mesozoica, entre 250 milhões de anos e 65 milhões de anos, a era cenozoica mais recente, onde está se formando os chamados dobramentos modernos. Finalmente está chegando a parte da geografia física brasileira, que é o nosso objetivo da aula de hoje. Perceba que quando se fala da localização geográfica, nós falamos em duas expressões importantes. Nós utilizamos duas expressões importantes, que são meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich divide o mundo em leste, oeste, ou seja, oriente e ocidente. E aí você já percebe que o Brasil é um país localizado no oeste, o Brasil é um país ocidental. E quando se fala da linha do Equador, a linha do Equador divide o mundo em dois hemisférios, norte e sul. Hemis significa metade. A linha do Equador divide o mundo em duas metades, hemisfério norte e hemisfério sul. O Brasil é um país localizado principalmente no hemisfério sul. Tem uma pequena porção do território aí no hemisfério norte, ok? Mas quando se fala da questão geológica, geologicamente falando, o Brasil está localizado onde? O Brasil está localizado na placa sul-americana. Para ser mais preciso, é importante que você saiba que o Brasil está localizado no centro da placa sul-americana. Próximo da placa sul-americana, nós temos a placa africana, ok? A placa africana e a placa sul-americana fazem um movimento de separação. A placa africana, ela vai para um lado, a placa africana vai para um lado e a placa sul-americana para um outro lado. O movimento nós chamamos de divergente. Essas placas estão se separando, ok? E aí nós temos também, próximo à placa sul-americana, nós temos a placa de Nazca, que eu vou mostrar agora para você, uma imagenzinha bem interessante. Esta imagem é bem melhor de você observar as placas de Nazca e a placa sul-americana. Portanto, aqui é a placa de Nazca e aqui é a placa sul-americana. O Brasil está localizado em qual delas? O Brasil está localizado no centro da placa sul-americana. Só que aí tem um detalhe importante para você saber. A placa de Nazca e a placa sul-americana, elas fazem um movimento que nós chamamos de movimento de subducção. Em outras palavras, a placa de Nazca mergulha sobre a placa sul-americana. A placa de Nazca, ela entra aqui por baixo da placa sul-americana, criando nessa região aqui dos Andes uma instabilidade muito grande. Ok? É importante que você saiba disso. Muitos terremotos que acontecem
em países como o Chile, é por conta desse movimento de subducção que a placa de Nazca faz com a placa sul-americana. Tranquilo? E agora chegamos nas estruturas geológicas do Brasil. É importante que você lembre que quando a gente fala de estrutura geológica, a gente está fazendo referência a 3 blocos, sendo eles os escudos cristalinos, que vão se desgastando, dando origem às chamadas bacias sedimentares e aos dobramentos modernos. Lembrar que os dobramentos modernos eles são formados pelos choques das placas tectônicas. E o Brasil possui esses 3? Não. O Brasil possui apenas os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Portanto, nós não temos dobramentos modernos, ok? Por que nós não temos dobramentos modernos? Isso acontece porque o relevo brasileiro é de formação geológica bastante antiga, ok? E quais são as características dessa estrutura cristalina? Basicamente 3. As estruturas cristalinas tratam-se de terrenos muito antigos. Por serem antigos, significa dizer que já foram bastante desgastados pelo tempo. Em outras palavras, a erosão e o intemperismo rebaixaram esse relevo. Portanto, a terceira característica é uma estrutura geológica de baixa altitude. Ok? Lembre-se também que os escudos cristalinos eles se formaram ainda na era do pré-cambriano. E aqui eu tenho uma imagenzinha bem bonitinha para mostrar para você, que é a imagem dos chamados mares de morros. O que é que você observa nessa imagem? Você vê um relevo basicamente de uma baixa altitude e um relevo que possui formas mais arredondadas e não pontiagudas, por exemplo, como as grandes cordilheiras. Ok? Então está aqui os chamados escudos cristalinos. Perceba o seguinte: os escudos cristalinos eles vão se desgastando pelo processo de erosão e pelo processo de intemperismo. Em outras palavras, as partes mais frágeis dos escudos cristalinos eles vão se desgastando e vão sendo depositados nas áreas mais baixas, dando origem assim às chamadas bacias sedimentares, ok? Por enquanto, desejo explicar de maneira mais profunda apenas os escudos cristalinos, mas aproveita a deixa aí da imagem para falar também como surgem as bacias sedimentares. Nesse mapa, você tem agora a localização dos principais escudos cristalinos do Brasil. Então procure deixar isso claro na sua cabeça, né? Quais são os principais escudos cristalinos do Brasil? Você tem aqui o escudo das Guianas, né? Nele nós encontramos as maiores altitudes do relevo brasileiro. Nós temos o chamado escudo brasileiro, ok? E aí, uma coisa importante para você saber também. Saiba que aproximadamente 36% do nosso território é formado pela estrutura cristalina. Então, 36% do território brasileiro é formado por escudos cristalinos. Nos escudos cristalinos, nós encontramos os minerais metálicos e os minerais não metálicos. Os principais minerais metálicos: ferro, bauxita, manganês, cobre, mercúrio, chumbo, estanho, ouro, prata e urânio. Lembre-se que esses materiais aqui, esses minerais, são muito utilizados pela indústria. Exemplo, o cobre é utilizado para fazer cabos de fio de eletricidade. O urânio é utilizado tanto na medicina como também na fabricação de energia nuclear. E agora aqui um mapinha trazendo os principais recursos minerais do Brasil. São mais de 20. Ok? Muito mais importante de saber
quais são, onde estão localizados, você precisa saber, é sua obrigação saber que a presença desses recursos minerais em nosso território traz impactos na economia, traz impactos na sociedade e também traz fortes impactos na política. Como nós vamos ver mais para frente, o atual governo tem uma proposta de tirar determinados recursos minerais das terras indígenas, uma coisa que pela lei não pode. É como eu disse lá no começo da aula. Algumas pessoas tentam passar a imagem que geografia física é decoreba, como se a geografia física tivesse descontextualizada das questões econômicas, sociais e políticas do país. E, na verdade, não está. A geografia física ela é latente também junto com a geografia humana. Então, temos aqui um mapinha trazendo a disposição de vários recursos minerais. Então, agora vamos procurar saber onde é que estão localizados os principais recursos minerais do país, né? Fique muito atento nessa parte, porque geralmente cai muito isso nas provas das escolas, também nos vestibulares, nos concursos e até mesmo no Enem, ok? Então, a partir de agora, nós vamos procurar saber onde é que estão os principais minerais metálicos, né? As principais províncias mineralógicas do Brasil. Então vamos começar agora pelo quadrilátero ferrífero, localizado no estado de Minas Gerais. Certa vez eu li uma questão de vestibular que trazia assim: nenhum estado brasileiro tem um nome mais apropriado do que Minas Gerais. Realmente, o estado de Minas Gerais apresenta várias riquezas minerais, não é? Como, por exemplo, bauxita, cassiterita, ouro, manganês, o minério de ferro de maneira geral. Esse quadrilátero ferrífero passa pelas cidades de Sabará, Santa Bárbara, Mariana, Congonhas e Itabirito. Então, nessas cidades, geralmente nós temos várias empresas que trabalham na extração do minério de ferro. E, infelizmente, nos últimos anos, algumas cidades, como por exemplo Bento Rodrigues e a própria cidade de Mariana, elas foram vítimas, direta ou indireta, de rompimento de barragens. Os camaradas chegam, fazem a barragem para guardar o rejeito, não tomam cuidado e essas barragens passam o quê? Passam a vazar, passam a romper, trazendo vários prejuízos para não só para a economia, mas também para a sociedade como um todo. E quase 90% das exportações da mineração brasileira são de minério de ferro. Uma parte desse minério de ferro é extraído aqui em Minas Gerais. Esse minério de ferro ele é extraído de Minas Gerais e é exportado pelo porto de Vitória, no Espírito Santo. Os principais países que compram o nosso minério de ferro são a China, o Japão e também os Estados Unidos. E agora um espaço dedicado à literatura brasileira que a gente sempre procura fazer quando é possível, né? Então, mais especificamente agora sobre Carlos Drummond de Andrade. Ele que nasceu na cidade mineira de Itabira. Ele tem um poema chamado de Confidência do Itabirano, onde ele diz assim: alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. Lógico que Carlos Drummond de Andrade está fazendo referência a uma das principais riquezas do seu estado, a uma das principais riquezas da sua cidade, que no caso aí é o minério de ferro. Carlos Drummond de Andrade, que é um escritor do modernismo brasileiro. E agora algumas dicas sobre o modernismo. Se você desejar parar a imagem para ler as características do modernismo, é de bom proveito. Segunda área que eu quero destacar para você é o maciço do Urucum, localizado no Mato Grosso do Sul.
Aqui no maciço do Urucum, a principal riqueza que a gente encontra é o manganês, ok? Essa área aqui, portanto, também é de estrutura geológica conhecida como escudos cristalinos. A terceira área que eu quero destacar para vocês é a chamada Serra dos Carajás, localizada no estado do Pará. Na Serra dos Carajás, também conhecido como Projeto Grande Carajás, você tem várias riquezas, como o ferro, o manganês, o cobre, o níquel e também a bauxita. Todos esses recursos minerais bastante utilizados na indústria. Também é importante que você saiba que toda essa riqueza é extraída da Serra dos Carajás e vai ser exportado pela Estrada de Ferro Carajás lá no Porto de São Luís, no estado do Maranhão. Mais uma vez, quem é que compra esses recursos minerais? Países como China, Japão e também os Estados Unidos. E aqui uma imagem do que era a Serra dos Carajás. Hoje trata-se de um buraco no solo, que o pessoal vai dando cortes no relevo para poder facilitar a extração do minério que eles tanto desejam para construir os nossos utensílios do dia a dia e a gente brincar de ser feliz agredindo o planeta sem pensar de maneira crítica quais são as consequências disso. E aqui tem uma curiosidade importante, que é o seguinte: nós estamos falando da região norte do Brasil, uma área de vegetação densa, portanto, uma área de vegetação fechada. A pergunta é, como foi que eles descobriram essa área rica em recursos minerais? Eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar para você pegar o link e assistir. Se você desejar depois escrever o que foi que achou, eu acho até interessante. Esta é a imagem que revela a existência de minério de ferro na região norte do Brasil. Se você puder assistir ao vídeo que eu estou indicando aqui, ó, sinta-se à vontade. É um vídeo bastante didático, falando no momento em que eles encontraram essa abertura no meio daquela vegetação densa e encontrando assim também o minério de ferro. Eu trouxe aqui um gráfico para você refletir sobre a participação brasileira na produção de minério. Observe que o Brasil está muito bem colocado quando se fala na produção de vários minerais. Entre esses minerais aqui, o famigerado nióbio. O Brasil apresenta quase 100% da totalidade das reservas de nióbio. Mas tem um problema, é que uma parte dessas riquezas minerais se encontra em terras indígenas. E hoje há um debate forte que eu quero que você entenda esse debate a partir de agora. A questão principal é que os índios, eles somam menos de 1% da nossa população. Ok? Menos de 1% da população brasileira. Para ser mais exato, aí 0,42% da população brasileira é formada pelos índios. Esses dados aqui são do IBGE, eu tirei do livro do material do Sistema de Ensino do PH. Então, os índios, eles são menos de 1% da população brasileira, porém, esses índios, eles detêm 12% do nosso território. Então, o que acontece hoje em dia é que alguns que são a favor do agronegócio ou da exploração mineral em terras indígenas trazem esse argumento. Os índios não somam nem 1% da nossa população e detêm 12% do território. Já tem aqueles que são a favor do domínio dos índios sobre esses 12% do território. Os que são a favor falam o seguinte:
Olha, os índios estavam aqui muito antes da gente. Então, historicamente, essas terras pertencem aos índios. Segundo argumento para quem é a favor do índio, eles dizem assim, que o índio precisa de um território grande para poder viver. O seu estilo de vida necessita de um território grande. E ainda tem os ecologistas que falam o seguinte, quando os índios estão dominando um território, há uma tendência que a natureza fique mais conservada. Afinal de contas, o índio vive na natureza e da natureza. E aqui eu coloquei uma manchete, né, do jornal aí, O Globo, que foi de dezembro de 2018, quando o atual presidente já estava eleito. E a manchete diz o seguinte, ideia de Bolsonaro de rever Raposa Serra do Sol, que é uma terra indígena, é inconstitucional, dizem os especialistas. E o presidente fala o seguinte, não há um plano nesse sentido, há uma intenção. Até porque não é só a Raposa Serra do Sol, são várias outras reservas enormes, riquíssimas, que o mundo está de olho lá. Então acreditamos nós que para integrar o índio à sociedade, não custa nada você buscar uma maneira de explorar de forma racional essas grandes áreas. Então aí o presidente deixando claro que realmente pretende explorar as riquezas das terras indígenas, mas que os juristas dizem que é uma coisa inconstitucional. E o presidente continua dizendo o seguinte, inclusive a questão dos royalties, né? Vamos dar para os índios. Os índios querem se integrar à sociedade, querem ser o que nós somos, usufruir daquilo que temos de bom aqui. Então, mais uma vez, esse é um dos debates que nós hoje em dia passamos no Brasil. Será que todos os índios desejam viver como nós vivemos? Eu deixo aqui também agora um link de um vídeo que você pode assistir para entender um pouco mais esse momento, ok? Nesse vídeo, há um senhor que fala o seguinte, o senhor está segurando essa criança e diz o seguinte, nós também somos seres humanos iguais a vocês, por isso que eu peço ao governo que respeite nosso costume, porque sem natureza, sem rio, sem mato, sem terra, nós não sobreviveremos. Está aqui o debate e eu revelei para você. Então vamos voltar para a geografia física do Brasil, falando aí dos escudos cristalinos brasileiros, né? Os dois principais, como a gente já tinha falado anteriormente, são os escudos das Guianas, ou das Guianas, como alguns costumam falar, e o escudo brasileiro. O escudo brasileiro formado pelo escudo do Brasil Central e o escudo atlântico. E aqui agora mais uma notícia envolvendo a geografia física brasileira, portanto, os escudos cristalinos e alguns acidentes, no caso aqui o acidente que aconteceu em Mariana, no dia 5 de novembro de 2015, quando estourou lá a barragem do Fundão, que estava sob a responsabilidade da mineradora Samarco e também da Vale do Rio Doce, na verdade, empresa hoje conhecida como Vale. Olha que espetacular. Os camaradas construíram a barragem na parte superior do relevo. E embaixo aqui você tem várias cidades, entre elas a cidade de Bento Rodrigues, que foi uma das principais a serem atingidas. Mais uma notícia falando de recursos minerais brasileiros. Dessa vez aqui uma notícia do Valor Econômico, né, um jornal de grande importância de circulação nacional, falando sobre o urânio, que o governo pretende abrir para o setor privado também explorar o urânio, o que não tem nada de negativo, desde que sejam feitos da maneira correta. Chegamos agora nas bacias sedimentares, que, como o nome sugere para a gente,
As bacias sedimentares, elas são uma bacia de sedimentos. O que é que acontece? É que o relevo das altitudes maiores, o relevo de altitudes maiores, eles vão se desgastando, os detritos vão sendo depositados nas partes mais baixas, dando origem às chamadas bacias sedimentares. É importante também que você lembre que cerca de 64% do nosso território é formado por bacias sedimentares e 36% do nosso território é formado pelos chamados escudos cristalinos. Também é importante você saber que quando nós falamos em bacias sedimentares, nós estamos falando também de possibilidades econômicas. Nas áreas conhecidas como bacias sedimentares, nós temos as seguintes riquezas. Nós temos o petróleo, beleza? Petróleo, carvão mineral e o gás natural. Então, nas bacias sedimentares, nós encontramos os chamados combustíveis fósseis, certo? Nas bacias sedimentares, nós temos aí os chamados combustíveis fósseis, ok? Professor, por que são combustíveis fósseis, professor? São combustíveis fósseis porque, na verdade, todo esse material ele é composto de resto de bicho e resto de planta. Eles vão passando por um processo aí de sedimentação, essa matéria orgânica vai se transformando nessas três riquezas que eu falei para você. Quais são elas? Petróleo, carvão e também o chamado gás natural, ok? Para você entender melhor o que eu estava falando, veja aqui essa imagem, ó. Antes o relevo tinha essa altura aqui, mas as forças externas do relevo, que nós já falamos, que são o intemperismo, a erosão, a ação humana, a ação dos animais, vai fazendo com que esse relevo, que era dessa alturazinha, vá se desgastando. E aí os sedimentos vão sendo depositados nas áreas mais baixas. Então, aqui no ponto A você tem uma área que nós chamamos de área de desgaste. No ponto B, nós temos uma área que vai transportar os sedimentos. E na parte C, nas áreas mais baixas do relevo, aqui vai acontecer o processo de sedimentação. O que acontece é que nesse processo de desgaste, resto de bicho e resto de planta, o que nós chamamos de fósseis, vão se juntar e vão formar, por exemplo, o chamado petróleo, pedra de óleo. Nós temos outra imagem que você pode ver ainda mais sobre isso. Aqui, ó. Nós temos aqui uma área de escudo cristalino, uma área mais alta. Mais uma vez, os processos de erosão, de intemperismo, vão desgastando esse relevo, e aí nas partes mais baixas vão se formando o que nós chamamos de bacias sedimentares, ok? Lembrar que nas bacias sedimentares nós encontramos os chamados combustíveis fósseis. E nós precisamos conhecer agora quais são as principais áreas do Brasil que nós encontramos as riquezas associadas às bacias sedimentares. Vou pedir que você tome cuidado na chamada Terra Roxa, que eu vou mostrar depois um mapa onde ela está localizada. Primeira área rica ligada à bacia sedimentar no Brasil, nós temos o chamado cinturão carbonífero. O cinturão carbonífero é uma área que vai do Rio Grande do Sul até o sul de São Paulo. Nessa área, o que é que nós encontramos? Nós encontramos o carvão mineral. E é importante também que você lembre que esse carvão mineral brasileiro, ele não é de alta qualidade, né? O teor calorífico dele é muito pequeno. Portanto, geralmente, ele é consumido internamente. Nós exportamos
mas o objetivo principal dessa área conhecida como cinturão carbonífero, basicamente na região sul do Brasil, é abastecer o mercado interno. E nós ainda temos muito cuidado com isso aqui, uma área conhecida como áreas de derrame basáltico ou derramamentos basálticos. Nós temos aqui também, principalmente, pegando aqui a região sul do Brasil, sudeste e centro-oeste, uma área rica, de um solo muito rico, que é fruto de derrames vulcânicos. Não estou dizendo que tem vulcão no Brasil, não. Mas no passado geológico do Brasil, essa área aqui passava por explosões vulcânicas, como você sabe, lá do seu ensino fundamental e do seu ensino médio, geralmente as áreas vulcânicas têm um solo muito fértil. Então, no Brasil, onde é que nós temos as áreas de derramamentos basálticos? Os solos mais férteis do Brasil são encontrados nessa região que nós chamamos de terra roxa. Esse nome terra roxa foi dado pelos italianos, que quando vieram morar aqui no Brasil, ali na região sul, chamaram a terra roxa desse nome, como eu estou lhe dizendo, logicamente, tá certo? A terra roxa, ela também pode ser chamada de terra vermelha, né? É porque, na verdade, vermelho é roxo em italiano, mas esse nome ficou. E lembrar também para você que essa terra roxa, ela se formou na chamada era Mesozoica, ok? A terra roxa se formou na chamada era Mesozoica. Uma observação importante, lembre-se que a gente já viu essa tabelinha aqui, a era Mesozoica ela se formou aproximadamente há 250 a 65 milhões de anos. O que é que está acontecendo no mundo nesse período? Intensa atividade vulcânica, formação do petróleo, formação das jazidas, das bacias sedimentares. No Brasil, derrames basálticos na região sul, formação do planalto arenito-basáltico, que é justamente essa região que nós estamos vendo aqui no mapa, ok? Então, temos aí a chamada terra roxa, uma terra muito fértil, que inclusive é praticamente aqui que nasce o agronegócio no Brasil. Essa terra, pessoal, ela é muito valorizada. Ela é valorizada porque, além da sua fertilidade ser alta, os agricultores conseguem fazer com que ela renda ao máximo, colocando poucos corretivos no solo. Então, o agronegócio brasileiro se expande a partir da terra roxa. E é curioso, porque se você voltar ao mapa, você vai observar que o agronegócio, ele praticamente começou na região sul do Brasil, sobe um pouquinho para o sudeste. O sudeste não tem tanto espaço assim, devido à forte urbanização e industrialização, e aí começa a se localizar hoje em dia, principalmente na região centro-oeste. E da região centro-oeste já está começando a subir para a região norte, para a região amazônica. Para você entender melhor, deixa eu mostrar o mapa que eu estou me referindo com mais calma, certo? Este é o mapinha que eu estava falando para você. Deixa eu revelá-lo agora. O que é que você observa nesse mapa? Produção de soja, beleza? Produção de soja, 1977, basicamente a região sul. Agora, no ano de 2002, a produção de soja estava não só na região sul, mas também na região centro-oeste, subindo em direção à região norte, ok? Olha a expansão do agronegócio, esse agronegócio que praticamente estava preso aqui na região sul, tá certo? Uma outra riqueza que a gente encontra nas bacias sedimentares são os chamados aquíferos. Aquíferos, que é um nome bonito para falar de água subterrânea. Muito importante o que eu vou falar agora para você. Pelo amor de Deus. O maior aquífero brasileiro, em extensão territorial,
é o aquífero Guarani, ok? Mas em quantidade de água, que é o que importa no aquífero, é o chamado alter do chão. Muito cuidado com isso aqui. Então, pode ser que caia num exercício seu, na sua prova, no vestibular, no Enem, seja onde for. Qual é o maior aquífero do Brasil? Em extensão territorial, o maior aquífero é o aquífero Guarani. Mas em volume de água, que é o que importa, é o chamado aquífero alto do chão. Diferenças importantes. Primeira diferença entre eles. O aquífero, conhecido como alter do chão, ele é 100% brasileiro. O aquífero alto do chão, ele está 100% no território brasileiro. E ele é o maior do mundo, quando se fala no volume de água. O aquífero Guarani é o que nós chamamos de um aquífero transfronteiriço. Em outras palavras, ele não pertence só aos limites do Brasil. Ele pertence ali no Brasil à Argentina, ao Paraguai e também ao Uruguai. Então, o aquífero Guarani ele é o maior em extensão territorial. Nós podemos também dizer que ele é o maior aquífero transfronteiriço do mundo, ou seja, o maior aquífero que não pertence apenas a um país, ok? Outra coisa, 70% do aquífero Guarani está no território brasileiro. Tranquilo? Então, ele é o segundo maior aquífero do mundo quando se fala em volume de água. Maior do que ele, você tem o chamado alter do chão. Esse sim, 100% nacional, 100% brasileiro. Isso é uma coisa que já faz um bom tempo que a mídia divulga, já caiu em vestibular, já caiu no próprio Enem, mas as pessoas ainda não sabem. Lembre-se, o Brasil tem dois dos maiores aquíferos do mundo. O alter do chão e o aquífero Guarani. Água, que é um assunto importantíssimo que nós vamos discutir separadamente. Vamos fazer um parênteses para poder falar sobre a formação desses aquíferos, né? Que realmente é um assunto importante para a sua prova do Enem e também para a sua prova do vestibular, para a sua prova até mesmo da escola, né? Então, o que acontece é o seguinte, tem que lembrar do ciclo da água. A água do mar evapora, se transforma em nuvem, essas nuvenzinhas, elas despejam sua água, né? Chove, essa água entra no solo através de dois processos principais. A água que entra no solo, ela pode entrar diretamente pela rocha, certo? As rochas sedimentares, elas são porosas. Nas rochas sedimentares existem pequenas aberturas e a água da chuva vai penetrando vagarosamente. E também outra forma que existe da água infiltrar no solo é através das raízes das plantas. Beleza? Então fique ligado nisso. Onde é que são encontrados os aquíferos? Nas bacias sedimentares. Certo? Então, eu vou até anotar aqui para você ficar ligado. Certo? Lembre-se disso. Os aquíferos são encontrados nas bacias sedimentares, ok? Nas bacias sedimentares. Lembre-se que as rochas sedimentares, elas são porosas. Por serem porosas, elas apresentam pequenas aberturas e a água vai infiltrando. E esses aquíferos, no Brasil, eles são encontrados na região do Centro-Sul, onde está o aquífero Guarani, e lá na região norte, o chamado alter do chão. Uma outra riqueza que é importante que você saiba, que nós encontramos nas bacias sedimentares, é o petróleo. Só lembrar para você que nós teremos uma aula depois falando sobre o pré-sal, né? O petróleo está aqui um mapa mostrando onde é que estão as maiores
os principais campos maduros de petróleo, né? Ou seja, onde é que a gente já tira petróleo, e também mostrando quais são as novas fronteiras, né? Quais são as possibilidades que nós temos de extrair o petróleo, né? E aqui você tem um mapa, um mapinha do pré-sal, que depois nós vamos falar sobre, uma aula exclusivamente sobre o pré-sal. Lembrar para você o seguinte, o pré-sal nada mais é do que um conjunto de rochas sedimentar, localizado no mar, que no caso brasileiro vai do Espírito Santo até Santa Catarina. De Santa Catarina ao Espírito Santo, você tem uma área conhecida como pré-sal. Uma área que tem aí, segundo alguns, 50 bilhões de barris de petróleo. Outros dizem que deve ter alguma coisa em torno de 100, 110 bilhões de barris de petróleo. É um assunto que nós devemos estudar à parte. Eu espero ter ajudado você a compreender esse assunto. Qualquer coisa pode escrever para a gente que a gente vai tirando as dúvidas. Um abraço e até logo.